Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aguardando a chegada de mais pessoas. Já vejo que tem Arlete, boa tarde. Michel Gavendo, que prazer ter você aqui. Nós estamos, então, aguardando as pessoas. Pessoas queridas, vejo entrar. Logo, logo, mais alguns minutinhos só, a gente já dá início à nossa conversa. Já estamos todos a postos. Beatriz, claro, com muito prazer, que bom te ver aqui. Bela, Claudinha, Denise de Curitiba, gente querida. Mais um pouquinho só. Marchantes, queridos. Wilton, seja bem-vindo. Boa tarde, então, a todos. Em nome do Fundo Comunitário, eu queria dar as boas-vindas para vocês no nosso terceiro encontro deste ciclo de palestras do projeto Marcha da Vida. Para nós é uma grande honra poder receber vocês, mesmo que seja desta forma virtual. E hoje vamos tratar de um assunto bastante importante para o nosso projeto, para o Keren Hayesod como um todo, que é a memória da Shoah no Estado de Israel. E é um tema, de certa maneira, pouco abordado, mas que a gente aborda muito nas nossas viagens, que é a relação entre o Estado de Israel com a questão da Shoah. Como isso se deu não só depois da independência, mas nos anos que terminaram, do fim da guerra até a independência, e ao longo dos anos, quais são os fatos que foram marcando esse processo. Então, queria dar boas-vindas, desejar a todos que aproveitem o máximo e lembrar a todos que, para fazer perguntas, nós temos, então, na plataforma, um Q&A, né, perguntas e respostas. Então, vocês podem usar, que a gente estará depois utilizando este lugar da plataforma para poder fazer. Então, eu tenho o prazer de passar a palavra para minha querida colega e irmã Karina Igelka, que vai fazer, então, a apresentação do palestrante. Karina, com você. Boa tarde a todos. É um prazer, como o Celso disse, ver tantas pessoas queridas participando hoje junto com a gente. A gente se sente muito honrado num dia bonito como esse, vocês estarem aqui prestigiando nós, a Masha e principalmente o André. Eu vou apresentar o André. O André é formado em História e Geografia pela Universidade de Bar-Ilan. Ele é guia turístico em Israel pelo projeto Adamá, de turismo educacional. E ele é guia na Europa judaica. Ele tem participado da Marcha da Vida com a gente por muitos anos, e não só na Polônia, como também em outros países. Então, eu vou passar a palavra para o querido André, para a gente poder falar desse tema que hoje vai nos desafiar. André, é com você agora. Olá, Karina, obrigado, Kaki. Celso, aos Shlichim do Keren Hayesod, né, do Fundo Comunitário, a diretiva do Fundo Comunitário por mais uma vez me convidarem para estarem aqui, e a todos que estão aqui me
né, nessa tarde de domingo, aqui já em Israel, né, eu estou falando de Israel, já é noite, uma noite, aliás, muito quente, a gente está em dias, né, de alto verão aqui em Israel esses últimos dias, e realmente é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Como já dito pelo Celso, pela Kaki, vamos falar de um tema hoje menos abordado assim nos currículos educacionais, em escolas, em viagens, mas que nos últimos tempos também, né, vem se tornando parte, por exemplo, né, do programa de formação de líderes de diferentes comunidades e também da própria Marcha da Vida, que é a memória da Shoah, né, no Estado de Israel. E para começar, eu lembro algo que a gente já aprendeu aqui, né, no encontro com o diretor do Museu da Shoah de Curitiba, o Carlos Reis, esse mestre do tema da Shoah e da memória da Shoah, que memória, né, diferente da lembrança, né, ela sai da lembrança, memória é algo ativo, é algo que nós temos que manusear, algo que tem que se transformar em útil, que é construído, certo? Então, quando nós falamos da memória da Shoah no Estado de Israel, nós estamos falando de algo que vem sendo construído desde a criação, até um pouco antes da criação do Estado de Israel, e isso, como nós sabemos, tudo que se movimenta, que é construído, acaba causando, claro, conflitos, debates, e até hoje na sociedade israelense esse debate, esse conflito existe sobre a memória da Shoah. Grupos diferentes que buscam ter a hegemonia, né, dessa memória e contarem a sua narrativa, e isso, né, de alguma maneira, reflete o que é a sociedade israelense e a diversidade dessa sociedade. E é isso que nós vamos ver aqui. Como já foi dito pela Kaki, muitos sabem, eu sou principalmente guia de turismo, guia Moré Derer, né, em Israel e na Europa, e uma das coisas mais difíceis para um guia no Zoom é a falta de contato com, né, as pessoas, como eu tenho no meu trabalho no dia a dia, que infelizmente agora não está acontecendo. Então eu peço a vocês que façam perguntas no final, participem, e eu vou usar aqui uma apresentação de PowerPoint que vai nos levar, né, para conhecer como se desenvolveu a memória da Shoah no Estado de Israel. Então vou subir aqui a apresentação do PowerPoint e junto com elas, né, a gente vai fazer a apresentação do tema. Muito bem. Como eu disse, a memória da Shoah no Estado de Israel, reflexos de uma sociedade e sua diversidade. Claro que a base de tudo está lá nos anos de criação do Estado de Israel, né? Final dos anos 40, somente 3 anos após o término da Segunda Guerra Mundial e o término da Shoah, nós temos a criação do Estado de Israel e a gente tem, né, no final da década de 40 e em toda a década de 50, um Estado em formação, né, um Estado com vários desafios, como vocês sabem. O Estado começa numa guerra, a guerra chamada Guerra de Independência. O Estado começa com uma grande aliança, uma grande imigração, né, vinda também da Europa, os sobreviventes da Shoah, assim como, né, dos países muçulmanos que chegam a Israel, quer dizer, a população em Israel, ela triplica, né, em menos de 10 anos, e vários, né, desafios, por exemplo, a austeridade em questões econômicas de alimentos, né, um país que, para criar as suas bases, tem que enfrentar realmente, né, batalhas, né, no campo de batalha mesmo, guerra, e também, claro, desafios sociais, econômicos, né, na sua criação. E junto com isso, né, aqui se encontra, né, a memória da Shoah. Eu escrevi lá em cima, no título, um Estado em formação, um ideal e a memória da Shoah. Eu dou ênfase a esse um ideal, porque nós sabemos que quem lidera, né, essa criação, né, do Estado, ou pelo menos lidera politicamente o Estado nesses primeiros anos, é sim um ideal, que é um ideal, né,
liderado por David Ben-Gurion, o sionismo socialista, e a ênfase nesses anos na memória da Shoah vai estar ligado, principalmente a ênfase será ligada ao heroísmo, a Gvurá, como nós dizemos em hebraico, lembrando que aqui a Shoah vai se encontrar, a memória da Shoah vai se encontrar com um Estado que quer criar algo novo. Desde o novo judeu, aquele que combate, que luta, trabalha a terra, é alguém que é responsável pelo seu destino. É uma nova página, já o sionismo já traz essa ideia de se criar um novo judeu, uma nova página, cortar relação com aquele passado da diáspora. E aí, quem vai ter voz nesses primeiros anos, em termos de memória da Shoah, são justamente os combatentes dos guetos, os partisanos, que muitos deles também foram jovens de movimentos juvenis. Então, se a gente fala de memória da Shoah nesses primeiros anos, quem tem voz e quem é escutado são realmente os combatentes. A outra coisa, como eu disse aqui, o sionismo vê a vida no Estado judeu de Israel como algo normal. E a diáspora é o anormal. Quer dizer, dizer que a culpa até pela Shoah é a existência da diáspora. É como dizer que o Estado de Israel, ele traz a normalização para a vida judaica, sendo a diáspora algo normal que vai causar o antissemitismo e, claramente, como aconteceu, causar a Shoah. Outra coisa é que a Shoah é vista como algo que pode causar, falar muito da Shoah e dar ênfase à Shoah nesse início de Estado pode causar uma separação de Israel de outros Estados. Uma visão de mundo de um povo que quer viver sozinho, o oposto do objetivo do Estado de Israel. E, claro, como eu falei, a liderança é de um sionismo socialista, que no socialismo, claro, o particular, o individual, não tem lugar. Então, o que é feito de memória da Shoah é feito de maneira geral. Não tem espaço para o particular, e sim uma memória nacional, geral, um mito geral da Shoah. Quando a gente fala dos primeiros anos da memória do Estado de Israel, a gente pode dizer claramente não existe empatia aos sobreviventes e suas histórias particulares, quer dizer, não são escutados. Esses sobreviventes, eles não são escutados, eles são até acusados, como vocês foram, essa frase foi repetida nesses anos, como gado ou matador, como vocês não se rebelaram, como vocês não se lutaram. A visão é até de que para sobreviver fizeram algo ilegal, algo que não era correto, e não lutaram com armas, então para sobreviver fizeram algo que não era certo, porque não emigraram à terra de Israel antes da Shoah, quer dizer, eles são culpados por terem sofrido na Shoah. Como eu disse antes, heroísmo se limita àqueles que combateram com armas no levante do gueto de Varsóvia, nos levantes que existiram nos campos de concentração, campos de extermínio e também os partisanos. E isso vai levar, finalmente, a grande maioria dos sobreviventes ao silêncio, até porque os sobreviventes aqui, o que eles se deparam é isso, eles se deparam com não existe espaço para a história deles, para a memória deles, eles se veem como algo que, se eles contarem a sua história, eles inclusive vão ser acusados de estarem errados pelo que eles fizeram, e muitos deles, então, claro, também já com o objetivo pessoal de começar uma vida nova, escondem essa história, colocam para baixo mesmo do tapete as suas histórias particulares e começam uma página nova nas suas vidas e, claro, buscando se integrar a essa sociedade do novo judeu, israelense, sabra, é isso que vai dizer. E, é claro, como eu disse antes, no discurso estatal do Estado, a Shoah é tratada como um erro da existência da diáspora, e que o Estado judeu vem resolver isso, e a memória da Shoah é responsabilidade do Estado de Israel. Essa é podemos dizer, o que chega a isso. As primeiras memórias que chegam, como eu falei no início, são memórias que elas fortalecem o ideal que é proposto aqui
na criação do Estado judeu. Então, por exemplo, as primeiras histórias que são escritas, que são contadas, são como, né, o livro de Roseka Korczak, Chamas nas Cinzas, né, uma jovem que luta. Vocês podem ver na foto aqui do nosso lado direito, né, ela está presente, né, ao lado, né, de Abba Kovner também, lutou na Lituânia, né, são jovens de movimentos juvenis, como eu disse antes. Eles têm um espaço, né, eles conseguem ter um espaço porque eles vêm contar uma história, né, de combate, de luta, que combina com a luta que está existindo aqui no Estado de Israel. Por exemplo, se a gente fala de monumentos, esse monumento é construído em 1951 no kibbutz Yad Mordechai, para quem conhece, na região da costa mediterrânea, fronteira com Gaza, né, o kibbutz Yad Mordechai. A gente vê aqui uma cena que eu acho que representa muito isso que eu estou contando para vocês aqui sobre a memória da Shoah nesses primeiros anos de Israel. Natan Rapaport, que ele faz Yad Mordechai, o kibbutz leva o nome de Mordechai Anilevich, né, o líder do levante do gueto de Varsóvia. Aqui ele representa Mordechai Anilevich, forte, né, um jovem, né, que combatente, lutador, provavelmente no gueto de Varsóvia já no final da sua vida, na época do levante. Mordechai Anilevich não estava tão forte assim, mas aqui ele é representado dessa maneira. E lá atrás, a caixa d'água do kibbutz, né, que foi atingida, né, por morteiros do exército egípcio na Guerra de Independência. Quer dizer, isso tudo, a narrativa se junta aqui, né? O heroísmo do gueto de Varsóvia com o heroísmo da Guerra da Independência se junta. Claro, o kibbutz leva esse nome. Por exemplo, nesse contraste, a gente está falando aqui de, né, um dos grandes artistas plásticos de Israel, pintor famoso Mordechai Ardon. Em 1947, ele, sobrevivente da Shoah, teve a família, grande parte dela assassinada durante a Shoah. Ele não tem espaço para contar a sua história pessoal, né? Ele não tem esse lugar. Então, ele tem que encontrar uma forma, através da sua arte, para contar isso, mas isso vai ser interpretado, né, não diretamente por ele, vai ser interpretado aos poucos. Então, aqui ele tem ele transforma, né, o sacrifício de Isaac. Na verdade, o que a gente tem aqui é Isaac sacrificado. Sara, né, o nome do quadro é Sara. Sara é ela que chora pela perda do filho. E lá no fundo, né, tá Abraão. Quer dizer, através da história bíblica, que ele inverte os papéis, ele vai trazer a sua dor, a sua história, né, da morte, do choro, da dor, né, que ele tem. Então, a gente pode ver que, dessa maneira, né, aqueles que queriam contar suas histórias buscam outros caminhos. Não, mais uma vez, o Estado de Israel, sim, né, não é que ele não dialoga com a Shoah, não é que ele não busca marcar a memória da Shoah, ele sim busca, mas dentro, né, dessa realidade que eu estou contando para vocês. Então, uma das formas que isso vai acontecer nos anos 50 é através, né, da legislação. A Knesset promulgou leis relacionadas à Shoah, né? A primeira lei, né, vai ser a lei, né, do julgamento, né, o julgamento dos nazistas colaboradores e colaboradores em 1950, uma lei que dentro de pouco a gente verá que ela foi até colocada em prática em alguns momentos. Já veremos isso, né? Quer dizer, uma lei até de combate, né, contra aqueles que participaram, né, do crime contra o povo judeu. A lei da memória dos mártires e heróis da Shoah, a lei do Yad Vashem, que é a criação do centro de pesquisas. Aqui se reconhece os justos entre as nações, os não-judeus que salvaram os judeus sem ganhar nada em troca disso. Uma lei social, podemos chamar assim, de apoio às vítimas físicas e emocionais da Shoah em 1954. E a lei do Dia da Memória, o Yom HaShoah, né, dos mártires e heróis da Shoah, só em 1959. Aí sim, né, eles não se referem só aos heróis, apesar que no Yom HaShoah vê a Gvurah, né, o dia dos mártires da Shoah e do heroísmo, né, isso é bem claro, né, nesse dia, marcar também o heroísmo, mas aqui também se marca também os mártires. Agora, claro, o dia que foi escolhido para ser o dia do Yom HaShoah é o dia do início do levante do gueto de Varsóvia, quer dizer, no calendário judaico. Isso aqui, obviamente, fala qual é a narrativa, a memória que esse Estado está construindo. Isso também possibilita, né, uma visão, podemos dizer, pragmática desse governo de Israel, né, dessa liderança de Israel,
em relação à Shoah nesses anos. E como eu disse para vocês, os desafios eram grandes do Estado. E aqui, né, algo que gerou muito debate, podemos dizer, muitos conflitos dentro da sociedade israelense e foi levado para a política, foi levado para a Knesset, que foi o acordo de compensação financeira com a Alemanha em 1952. A gente vê o encontro de David Ben-Gurion e Konrad Adenauer, isso foi um pouco mais tarde, mas eles se encontraram antes, isso é a foto de um pouco mais tarde, mas aqui, né, Ben-Gurion vê claramente, de forma pragmática, que o acordo, né, de indenização deveria acontecer, isso era importante para os sobreviventes da Shoah e suas famílias, assim como para o Estado de Israel, né, uma indenização, uma compensação financeira, deixando claro na visão deles que a gente estava falando com uma nova Alemanha, isso é muito interessante, em 1952, 7 anos depois do fim da Shoah, Ben-Gurion usa o termo a nova Alemanha, ele fala dessa maneira, e claro que existe uma oposição liderada por Menachem Begin, né, que acredita que isso moralmente não se deve aceitar a compensação, era como perdoar os alemães, apesar que Ben-Gurion enfatizava que não era um perdão, isso era uma forma, né, de compensar, né, o que foi roubado dos judeus, mas isso, obviamente, foi, né, um debate político muito grande, que houve uma votação na Knesset, né, do acordo de compensação. Inclusive, houve o Partido Comunista, né, e os partidos mais à esquerda foram também contrários, porque acreditavam que isso era comprar Israel para que entrasse no bloco ocidental e não no bloco, né, da União Soviética. Tudo isso também, né, foi debatido nesse momento. Quer dizer, vocês podem ver a Shoah como tema, né, de debate político aqui, né, a compensação. Outro caso muito interessante, eu falei para vocês das leis que foram promulgadas pela Knesset, a lei dos colaboradores, né, dos assassinos e dos colaboradores. Poucos, talvez, fora de Israel tenham escutado o caso, né, do Dr. Israel Kastner, um dos líderes, né, da comunidade na época da Shoah, né, dos judeus húngaros. Ele negocia diretamente com a liderança nazista na Hungria. Ele negocia diretamente com Eichmann, com Adolf Eichmann, para, né, tirar judeus da Hungria, levar eles em direção à Suíça e, finalmente, na verdade, ele trocaria isso também por dinheiro, também, né, por materiais e até alimentos que os alemães nazistas precisavam lá na região da Hungria, e seria realmente comprar, né, essas passagens para esses judeus subirem no trem, que recebeu o nome do trem de Kastner, e 1.684 judeus saíram realmente da Hungria e foram salvos no trem Kastner. Isso incluiu a sua família, judeus líderes religiosos e líderes comunitários, e também famílias muito ricas que compraram com muito dinheiro essa sua saída. Kastner foi acusado em Israel, né, por um jornalista de ter colaborado com os nazistas, de ter também, claro, dado privilégio para parte da comunidade e entregue o resto da comunidade, né, quando ele faz o trem Kastner. E ele, no primeiro momento, inclusive, na primeira instância, ele é condenado. Kastner chega a ser condenado. Se diz que ele vendeu a alma ao diabo por negociar com os nazistas, os oficiais nazistas. Kastner acaba pedindo, né, ele vai, né, para um julgamento que ele pede para ir à Suprema Corte de Justiça. Nesse interim, ele é assassinado, porque é visto como um colaborador, e, finalmente, né, depois já de ser assassinado, ele vai ser absolvido na Suprema Corte de Justiça. É muito interessante aqui ver o quê? Israel, nesse momento, não consegue compreender, entender ou até imaginar que esses líderes judeus do Judenrat, né, dos governos judeus dentro dos guetos, dentro das comunidades, quais os dilemas que eles tinham, né? Então, eles são vistos como eu falei antes, são vistos como diaspóricos, como eles estavam errados, que só o fato deles serem líderes na diáspora já compromete eles, né? Apesar que Kastner era sionista e tudo mais, mas ele é acusado também
como outros líderes de Judenrat, de líderes religiosos, são acusados, né, de que as suas decisões elas realmente eram de colaboração mesmo, ou não se conseguia ver a complexidade, né, do que era durante a Shoah salvar a sua própria vida ou salvar a vida de outros, né? Isso gerava muitos e muitos dilemas, né? Aqui não se conseguia ver isso, né? Como eu falei para vocês, se limita também a interpretação do termo heroísmo, né? Só apenas aqueles que participaram da resistência física eram vistos como heróis. Por exemplo, aqueles que educaram clandestinamente nesses primeiros anos de Israel não eram vistos como heróis. Aqueles que aquela mãe que abraçou o seu filho todo o tempo não foi vista como uma heroína. Aqueles que contrabandearam comida não foram vistos como heróis. Quer dizer, a liderança aqui ela vê a coisa realmente, como eu falei, desde os olhos, né, desse judeu combatente, desse judeu, né, que veio criar um novo modelo de vida judaico. Algo muito interessante eu quero mostrar aqui, vai ver meu lado de guia de turismo, e acho que quem não esteve, mas acho que muitos já estiveram no Yad Vashem, em 1961, quer dizer, início dos anos 60, o primeiro monumento mesmo do Yad Vashem, o primeiro grande monumento do Yad Vashem, é a famosa tenda da recordação, o Oel HaZikaron, né, que nós vemos aqui, e ele representa, né, na opinião de muitos, o que foi esses anos, né, de construção de memória da Shoah em Israel. Primeira coisa, se vocês olharem do lado direito, a foto do lado direito, vocês verão que ele é um cubo fechado, né, bem fechado, tem essas pedras vulcânicas que representam muito essa Israel enraizada, esse Israel original. Lá em cima, né, um cimento nu, né, bem assim, né, que não tem, uma linguagem bem limpa, né, geral. E quando você entra dentro dessa caixa, né, desse monumento, você vê no chão nomes de campos, né, de concentração, campos de trabalho forçado, campos de extermínio, né, tem a chama eterna, né, tem como um túmulo de cinzas, e então e muito pouca luz entra lá, e você anda sobre uma plataforma. Quer dizer, você está distante de tudo isso. Quer dizer, podemos dizer que essa era a visão do Estado de Israel, fechar a Shoah dentro de uma caixa, né, ela existe de forma muito geral, os campos, os nomes dos campos, né, apesar que já tinha a pesquisa dos nomes, né, dos judeus que foram assassinados na Shoah, mas não se divulga isso, não se fala disso, e você está distante, você anda como sobre uma plataforma, né, que te distancia de tudo isso. Aqui tem o escritor Aaron Aberford, que há pouco, né, 2 anos, faleceu, e sobrevivente da Shoah, e perdeu grande parte da sua família também na Shoah. Para mim, ele resume esses anos. Os sobreviventes foram colocados como réus e tentaram se defender. Porém, suas defesas não se sustentaram. Os jovens pisaram suas carnes com citações coletadas em jornais e estatísticas. E, mais uma vez, os sobreviventes foram condenados. Esse é um sobrevivente da Shoah colocando o que ele sentiu em todos esses anos. Bom, o rompimento do Grande Silêncio ele vai acontecer, né, em 1961 justamente, algo que acho que marca, muitos de vocês conhecem a história, né, e que é a captura e o julgamento de Adolf Eichmann na Argentina, né, na Rua Garibaldi. E eu começo quando Ben-Gurion explica por que a captura de Eichmann era importante. Ele escreve: a importância na captura de Adolf Eichmann não está na espetacular operação dos serviços de segurança, e sim no fato de que ele e todo o crime cometido durante a Shoah serão recordados e julgados em um tribunal israelense. O terrível crime cometido, suas histórias estarão em destaque e serão ouvidos por nossos jovens que cresceram após a Shoah e até hoje conhecem pouco sobre este crime, também por causa da opinião pública mundial. Quer dizer, Ben-Gurion tinha claro que era importante, né, que essa história fosse, né, trazida, contada, né, que isso fosse parte integral da identidade israelense e também da identidade judaica nas diásporas. E quando, assim, o julgamento de Eichmann é um evento histórico que uniu todo o povo judeu, quer dizer, ele marca, né, e é uma virada na construção da memória da Shoah. Aqui a gente vai ver que aqueles que não contaram, que esconderam, muitos começam a contar. Por quê? Porque o tribunal chamou a atenção
para os sobreviventes da Shoah que viviam em Israel e mudou a atitude do público em Israel em relação à Shoah e aos sobreviventes. São 116 sobreviventes que vieram dar testemunho no julgamento de Adolf Eichmann, né? Teve documentos também que foram trazidos, mas se deu muita ênfase aos testemunhos. Então, as pessoas acompanharam pela rádio, muitos foram ao local do julgamento em Jerusalém, né? Os sobreviventes começam, mesmo aqueles que não participaram como testemunho, começam a ver que as pessoas se interessam pelas histórias pessoais e aí começam a divulgar novas histórias, né? Aquele conceito pejorativo gado para o abate, né? E a incapacidade dos judeus durante a Shoah quase sempre de se salvarem e ajudar aos outros foram entendidos que eles não foram como gado, né? Para o abate, né? Não foi dessa maneira, quer dizer, os dilemas eram muito maiores, os desafios eram muito maiores, e às vezes eles não tinham possibilidade nenhuma, ou mesmo quando tentaram fazer algo, muitas vezes não conseguiram. Aqui tem, claro, uma questão nacional, a soberania do Estado de Israel, quer dizer, o julgamento, né, os julgamentos, né, quando houve os julgamentos pós-Shoah, todos eles foram realizados antes da criação do Estado de Israel, e mesmo aqueles foram até realizados alguns depois, mas todos eles foram realizados, né, pelos países aliados, e aqui é a primeira vez que Israel, o Estado judeu, ele, né, faz um julgamento, ele, né, assume, né, e mostra a sua soberania para todo o mundo, na sua capital, em Jerusalém, quer dizer, isso é muito importante, né? Como eu falei para vocês, a partir do julgamento de Adolf Eichmann, esses depoimentos tocam tanto que a Shoah começa a ser parte integral da identidade israelense, né? Isso influencia também, por exemplo, a educação que era da Shoah, que era deixada quase que de lado até o início dos anos 60, começa a ser colocada nos currículos, na pauta. Claro que só mais tarde vai entrar realmente de forma muito estruturada, mas a gente vê. Por exemplo, uma das mudanças é a famosa Alameda dos Justos entre as Nações, que muitos conhecem na entrada do Yad Vashem, em 1962. É um elemento, os Justos entre as Nações eram reconhecidos, mas não era dedicado a eles, né, um monumento com o seu nome, né, de cada um, né, o seu nome, de onde eles vieram. Né? Hoje em dia, né, os quase 30 mil Justos entre as Nações são homenageados. Não todos têm a sua árvore, mas têm monumento, são lembrados, né, e isso é possível a partir dos anos 60. Outro fato, já estou falando 65 anos depois da condenação de Adolf Eichmann, né, antes da Guerra dos 6 Dias, existe um período muito interessante na história de Israel, e que isso também vai tocar na relação, né, da memória da Shoah, da construção dessa memória, que é o chamado período de espera, as 3 semanas anteriores à Guerra dos 6 Dias, né, em 1967, em junho de 1967. E o que são essas 3 semanas? São meses, e principalmente nessas 3 semanas, que os países árabes, principalmente o Egito e a Síria, e a gente vê aqui uma caricatura egípcia, né, Nasser aqui atirando o judeu para fora, né, da terra de Israel, para o mar, né, com seus soldados atrás, e as ameaças, né, de que viriam e jogariam os judeus para o mar, né, para fora. Os judeus, né, serão cercados por esses países árabes e tudo terminaria. Para não ajudar tudo isso, né, Levi Eshkol, o primeiro-ministro de Israel, vai fazer uma declaração e gagueja, né, nesse momento ele gagueja, isso cria mais pânico, mais medo ainda, né, e há testemunhos de famílias que entenderam que estavam chegando ao fim, começaram a escrever as suas histórias, queriam deixar o seu legado, e isso faz a identificação com os sobreviventes da Shoah, que já contavam agora as suas histórias particulares, aumenta tudo isso. O que é interessante, eu acho que, como muitos sabem, no final das contas, a guerra foi uma grande vitória de Israel, né, em 6 dias. Né? Hoje existe, claro, sempre debate sobre soldados que caíram, tudo, mas foi vista como Israel como uma superpotência militar, Israel reconhecida em todo o mundo, né, como uma potência, e aí veio a grande euforia, que também está ligada a isso. Né? Toda essa ansiedade anterior à guerra acabou, né, sendo substituída, né, por uma grande euforia.
Esse monumento também no Yad Vashem, né, a coluna do heroísmo de Buki Schwartz, de 1970, 3 anos depois da Guerra dos 6 Dias, representa justamente aqui, é um monumento muito alto, né, feito, né, de aço, né, representando até uma visão militar moderna, algo sem limite, né, que representa o que se sentia em Israel nesse momento. Israel, agora, depois da Guerra dos 6 Dias, a conquista do deserto do Sinai, os territórios da Judéia, da Samaria, né, a Cisjordânia, as colinas do Golã, quer dizer, toda a Jerusalém Oriental, a antiga cidade, chegamos ao muro ocidental, ao Monte do Templo, tudo isso nessa grande vitória representada aqui no monumento, né, que ele é em homenagem aos combatentes, né, da Shoah, quer dizer, novamente a gente volta, né, a ver os combatentes. E aí, claro, a euforia da Guerra dos 6 Dias, e vem um outro capítulo, né, muito marcante da história de Israel, que é realmente a Guerra do Yom Kippur. Eu escrevi aqui no título a Destruição do Terceiro Templo, né, a guerra que foi em 1973, claro, uma referência à destruição do Primeiro e do Segundo Templo, duas tragédias vistas, né, na memória, né, na construção da memória judaica como marcantes, né, no que nós somos até os nossos dias. Quem decidiu escrever ou dizer Terceiro Templo não fui eu, foi, né, o mitológico ainda em vida, né, Moshe Dayan, o general Moshe Dayan, nesse momento ministro de Defesa. Golda Meir era a primeira ministra de Israel, e é claro que a surpresa do ataque sírio e egípcio e os primeiros dias da Guerra do Yom Kippur, o número de soldados caídos e principalmente essas imagens, a mídia já cobre essas imagens dos soldados israelenses prisioneiros, com as mãos levantadas, com baionetas ou metralhadoras na direção deles. Isso traz, claro, aqui pensamentos e sentimentos objetivos e subjetivos na sociedade, no Estado de Israel, sobre, né, a Shoah. Por exemplo, quem lembra das famosas fotos, né, quando o levante do gueto de Varsóvia termina, né, os judeus saindo, né, dos bunkers, né, com as mãos levantadas, tudo isso aqui se cria também, né, um diálogo. E isso é verdade que a Guerra do Yom Kippur ela também vai marcar, né, uma mudança na construção da memória da Shoah, quer dizer, uma identificação ainda maior, né, com os sobreviventes, né, e com, né, esse sentimento, né, dos sobreviventes, mas também vai marcar muitas outras coisas na sociedade israelense. Nos anos 70, a gente também tem, né, uma série de atentados muito marcantes na história de Israel. Infelizmente, é parte da história contínua de Israel, os atentados terroristas. O famoso atentado de Munique, né, dos esportistas assassinados, os 11 esportistas assassinados em Munique. E tem também, claro, o caso de Entebbe, dos judeus que são separados, né, dos não-judeus, né, que também marca essa questão, né, da memória da Shoah. E o assassinato, né, a tragédia de Maalot, em 1974, talvez menos conhecida por vocês no Brasil, mas um terrorista que vem do Líbano, entra na cidade de Maalot, né, no norte de Israel, entra numa escola e assassina um grupo grande de crianças, principalmente crianças, né, também professores. E aqui é uma questão também a gente falou da Guerra dos 6 Dias em 67, esse país, né, que com força ilimitada, uma grande potência. Aqui também se vê, através dos atentados terroristas, que a gente não tem sempre o controle de tudo, a gente não tem como sempre, a segurança ela não consegue ser total em todo momento, ou decisões que são tomadas de um lado, às vezes podem salvar alguém, às vezes não. Isso também, outra vez, são momentos que refletem também na visão de Israel em relação à memória da Shoah. Quer dizer, esse entendimento de que não sempre durante a Shoah você tomava uma decisão, por exemplo, como fugir, isso significa que você sobreviveria. Não, muitas vezes fugir, ok, não significava sobreviver. Muitas vezes, sim, pegar e fazer, né, alguma coisa de comprar alguma pessoa para te ajudar, algo assim, poderia fazer você sobreviver, né? Não sempre isso. Aqui é um dos monumentos mais interessantes, que resume muito do que nós vimos até agora, né, na memória da Shoah no Estado de Israel, que é o famoso monumento, né, de Natan Rapaport, né, dos heróis do gueto e do caminho da morte.
que a primeira vez ele é feito em 1948 em Varsóvia, que é o que nós temos do lado direito, quem conhece em Varsóvia, né, na Praça dos Heróis do Gueto de Varsóvia, nós temos o Monumento dos Heróis do Gueto, e atrás, né, do Monumento dos Heróis do Gueto está o Caminho da Morte. Ele foi trazido para Israel em 1956, o molde, né, desse monumento, porém somente em 1975 o Yad Vashem, né, toma a decisão de construir ele, como a gente vê do lado esquerdo. E o que é interessante é que a principal mudança dele, né, no Yad Vashem em relação a Varsóvia, é que as duas histórias, as duas gravuras são colocadas uma do lado da outra, né, e não uma na frente e outra atrás. Os heróis do gueto do lado esquerdo, né, a gente vê, e o Caminho da Morte mais claro aqui em cima, colocado na mesma, essa parede também, né, vermelha, atrás é a mesma história, né, mostrando o mesmo livro. Quer dizer, aqui a gente já vê a mudança em 1975, né, dessa narrativa de que aqueles que foram levados ao assassinato, né, eles não estão ali, as suas histórias não são menos importantes ou menos marcantes, ou têm menos lições ou menos heroísmo do que a história dos combatentes do gueto, que a gente vê uma mudança, né, da construção da memória nas sociedades israelenses. Anos 80 e 90 são anos muito marcantes também, né, em Israel e também na memória, né, da construção da memória da Shoah. A Primeira Guerra do Líbano, que ela gera muitos debates dentro da sociedade israelense sobre a legitimidade dessa guerra. Pela primeira vez nós temos, inclusive, oficiais do exército que decidem desertar, né, não continuar na guerra, discutem essa guerra. Claro, já na guerra a partir da Guerra dos 6 Dias, nós temos debates sobre o que fazer com os territórios, né? Mas a gente teve também a mudança de governo entre, né, a esquerda, que governou até 77, e a partir, né, da famosa Revolução Democrática, Menachem Begin e o Likud sobem ao poder, né? A gente tem também a primeira intifada, que é uma guerra muito diferente de tudo aquilo que se conhecia também em Israel, que jovens palestinos principalmente atirando pedras na primeira intifada contra soldados israelenses, não que as pedras não matassem, também matavam, mas ali a imagem de Israel no mundo, né, e mesmo para dentro de Israel, gera muito, muito debate. A Guerra do Golfo, que é uma guerra muito, muito interessante em Israel, porque Israel, na verdade, a pedido dos Estados Unidos, não responde aos ataques feitos pelo Iraque, por Saddam Hussein, e as pessoas, elas de alguma maneira vivem através das máscaras e, né, dentro das suas casas, como nós vemos nas fotos, elas vivem uma incerteza, e também, né, essa questão da guerra química, tudo isso também traz um diálogo com a memória da Shoah. Nós temos também, nos anos 90, né, a grande aliada da antiga União Soviética, né, eu escrevi aqui, de forma errônea, aliada à União Soviética, mas é já da antiga União Soviética, e aqui nós temos também, né, pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, viveram também a Shoah, né, judeus que viviam do lado oriental, né, da Europa, e nós temos aqui, outra vez, novas leituras da memória da Shoah. Israel passa por um momento de enfraquecimento do consenso nacional, se podemos dizer que no começo, aquele ideal que marcava Israel o tempo todo, ele começa a ser debatido, discutido. O mundo muda, né? A globalização, a ascensão do ethos da realização pessoal, às custas do ethos coletivo, né? A gente sabe um mundo que sai de uma visão de Israel, de um modelo socialista, né, para um modelo capitalista, né? Israel também, o sentimento de enfraquecimento da segurança pessoal, né, a intifada e a própria guerra do Líbano, junto com a guerra do Golfo, trazem essa insegurança, esse enfraquecimento da segurança pessoal, e também surgem novos pensamentos pós-sionistas, tanto à direita como à esquerda, né, que discutem, né, o sionismo e essa questão do novo judeu, a relação com a diáspora, tudo isso é discutido. Como eu disse aqui, né, a partir daqui a gente pode ver claramente, né, que já não se vê mais a Shoah de uma maneira somente coletiva, todo homem tem um nome, né, inclusive vai começar a se dar nome aos assassinos, né, eles que não eram vistos, que eram deixados anônimos, ou até às vezes vistos como demônios, como satãs ou algo assim, começam a ser vistos como seres humanos que cometeram um grande crime, né? E isso começa a ser analisado. Também só nos anos 80 que nós vamos ter um maior diálogo entre a arte,
a Shoah e a sociedade israelense. Eu marquei aqui alguns marcos da criação artística em relação à memória da Shoah. A peça de teatro, que também, claro, está em livro, Gueto, né, que é uma trilogia de Yoshua Sobol, de 1983, ele traz dilemas do líder do Yunder, traz dilemas até de um oficial nazista, né? Se traz isso. A Cais Shelavia, eu acredito que dá para conseguir esse livro com legendas em português, se não em inglês, que é um livro autobiográfico da atriz Gila Almagor, e se transforma num filme que conta a história de Gila Almagor e de sua mãe, uma sobrevivente da Shoah, que não deixa o cabelo dela crescer. Isso é uma coisa que a gente vê na foto aqui do lado esquerdo. Ela estava transtornada emocionalmente, acreditava que a filha poderia ter piolho e não deixava o cabelo dela crescer, quer dizer, e toda uma situação social muito difícil que ela viveu, e ela conta no livro que se transformou em filme de Eli Cohen em 1988. Efer Ve'avak, talvez uma das obras-primas da música israelense, Yehuda Poliker e Yaakov Gilad, segunda geração da Shoah, começa a falar da Shoah, começa a dialogar, fazer o seu diálogo pessoal com a história dos seus pais. Yehuda Poliker, pai dele sobrevivente da Grécia, de Salônica, né, de Tessalônica, e Yaakov Gilad, Alina Birenbaum, a sua mãe, né, sobrevivente da Polônia. Os dois escrevem um álbum de música, principalmente rock, né, dialogando com a Shoah, quer dizer, isso é algo revolucionário, vale muito a pena conhecer para quem não conhece. E o famoso poeta Yehuda Amichai também, nesse momento, começa a falar, né, sobre a Shoah. Depois de Auschwitz, foi publicado em 1998, depois de Auschwitz, nenhuma teologia. Das chaminés do Vaticano sobe fumaça branca, sinal de que os cardeais escolheram seu papa. Do crematório de Auschwitz sobe fumaça negra, sinal de que o conclave dos deuses ainda não elegeu. O povo eleito, depois de Auschwitz, nenhuma teologia. Os números nos punhos dos internos para a exterminação são os números dos telefones de Deus. Números que não respondem e agora são desligados, um a um. Depois de Auschwitz, uma nova teologia. Os judeus que morreram no Shoah agora ficaram semelhantes a seu Deus, que não tem semelhança com o corpo e não tem corpo. Eles não têm semelhança com o corpo e não têm corpo. Tá? Isso são coisas que vão surgir. E se a gente fala de monumentos, né? Aqui a gente tem monumentos que muitos também que já visitaram o Yad Vashem conhecem, né? O monumento às crianças do Yad Vashem, né? Um monumento muito forte que recorda 1,5 milhão de crianças assassinadas durante a Shoah. É um exemplo dessa grande mudança. Ele é de 1986, feito por Moshe Safdie, né? E muito conhecido também, um novo museu do Yad Vashem, o próprio vagão que a gente vê aqui, eu já falo, mas quem conhece, né, os nomes, né, de grande parte dessas crianças que foram assassinadas durante a Shoah, são repetidos nome a nome, né, e da onde elas vieram, a idade delas, quer dizer, algo muito pessoal. E o que é interessante também é que ele é feito, né, em 3 línguas, quer dizer, não é só o hebraico do novo judeu do sionismo, ele também é feito em inglês, e o mais forte, ele é feito também em Yiddish, né, que é algo que, nos anos 50, em Israel, falar Yiddish era quase visto como um crime, né? Era quase visto dessa maneira, né? Como o novo judeu não fala Yiddish, ele fala hebraico. Então é isso. Também, Janusz Korczak, aqui a imagem de Janusz Korczak também, esse herói personalizado, que não é o combatente armado, né? É o educador, aquele que protege suas crianças, é lembrado. E o vagão, né? O vagão que Moshe Safdie coloca, se traz um objeto real, original, que não fala de levante, fala dos judeus sendo levados, né, ao assassinato, sendo levados a mortes, e junto a ele se coloca essa, né, poesia de Dan Pages, e ela realmente, na minha visão, né, eu trago ela para vocês aqui, mas essa coisa do indivíduo, do pessoal, é colocada de maneira muito forte aí, né, e da vítima. Diz assim, aqui neste trem de deportação, eu sou Eva, com meu filho Abel. Se vocês virem meu filho Caim, filho de Adão, que em hebraico é Ben Adam também significa ser humano, em hebraico significa, quando nós falamos ser humano, Ben Adam, diga a ele que eu, e assim termina, né, tá lá do lado, né, do vagão, né, isso é muito forte.
Já nos anos 90, a gente vê outra grande mudança. Eu falei para vocês da aliada imigração, né, dos judeus da antiga União Soviética. E a gente vê aqui monumentos que falam dos combatentes do exército russo, judeus, que lutaram né, contra a besta nazista. A gente vê os partisanos são lembrados novamente, e a gente vê que, além do hebraico, nós temos o russo colocado, nós temos também, isso a gente está falando de monumentos que estão no centro de cidades, o da esquerda está em Rishon LeZion, o da direita está em Or Yehuda. Nós temos aqui esses monumentos, né, que tem também um ar mais de origem soviética. A gente vê aqui também isso. E terminando já aqui no corredor final, acho que eu um pouco extrapolei o tempo que me deram, peço desculpas, mas quando a gente fala, né, de Israel em 2020, a gente até como né, isso hoje em dia também é um debate não só de Israel, um debate na diáspora, que a memória da Shoah, ela pode se dizer que ela continua sendo, né, debatida, continua havendo um conflito na construção dessa memória. Né, dessas linhas é o particularismo e o nacionalismo. A Shoah que enfatiza o ódio inerente aos judeus pelos não-judeus. A principal lição da Shoah é investir um esforço maciço no fortalecimento do Estado de Israel e seu exército e prevenir qualquer concessão ou compromisso nas suas relações com seus vizinhos e com outras nações. A Shoah pertence somente à memória particular dos judeus por sua sobrevivência e suas lições são a autodefesa armada, soberania nacional e poder. Não existe uma lição universal da Shoah. Do outro lado, nós temos a Shoah como legado contra o racismo, a segregação e injustiças sociais. A Shoah pertence à memória de toda a humanidade. Deve servir de alerta constante a judeus e não-judeus para que todos os homens tenham seus direitos humanos respeitados. História da Shoah como termômetro das ações do Estado de Israel em relação à sua população judia, minorias árabes e sua relação com os vizinhos. Aqui não está escrito, mas claro, um termômetro a toda, né, humanidade. Esses são, podemos dizer, né, duas linhas, né, que depois não é que as pessoas têm que escolher uma ou outra, existem coisas que acontecem no meio entre elas, né? Em Israel a gente pode dividir assim algo que tem impacto na educação, na política, na sociedade mesmo. A linha institucional de memória da Shoah. A Shoah é um componente fundamental da identidade narrativa coletiva israelense e judaica em Israel e na diáspora, e enfatiza a dimensão emocional, a experiência, né, da Shoah, do crime que foi cometido. O objetivo é colocar a Shoah no centro da discussão e criar uma identificação profunda dos cidadãos com as vítimas, ao mesmo tempo que coloca a história sionista e judaica no centro, e até a desliga da história do século XX. Tem a linha universalista, baseada nas pesquisas acadêmicas, e tem como foco os valores humanos aprendidos do legado da Shoah, como parte da história da humanidade. Este legado deve servir de farol ao comportamento da humanidade, o que nós falamos antes, e do Estado de Israel, seus cidadãos e instituições públicas. Vê a memória nacionalizada, particularizada da Shoah como um conceito que justifica a opressão de grupos minoritários ou com pensamento diferente. A linha intimista, a gente pode chamar dessa maneira, é o foco na história pessoal dos sobreviventes da Shoah, e também a segunda e terceira gerações transmitem em seus testemunhos, algo mais íntimo. E a linha técnica, que é muito interessante, hoje em dia menos acontece, mas que é também baseada na pesquisa acadêmica e tem como foco somente a transmissão do conteúdo, não vendo como função da educação o aprendizado das lições da Shoah. Como eu disse, isso tudo também essas memórias se dialogam e surgem novas construções da memória. Todá Rabá, muito obrigado. Eu termino com, né, a tenda, né, da recordação do nosso lado direito, e do nosso lado esquerdo o novo museu, né, o hall dos nomes, né, as imagens, né, de judeus que foram assassinados durante a Shoah, e onde estão arquivados os nomes, né, de mais de 4 milhões e 200 mil judeus, né, que nós temos hoje em dia documentados dos mais de 6 milhões de judeus assassinados. Todá Rabá, muito obrigado. Eu agora espero as perguntas, as críticas, as interpretações. Vou tirar aqui a apresentação. Muito bem. Bom, uau! Agora posso respirar. Que aula linda, que aula maravilhosa, André. Não tem nada que se desculpar pelo tempo, porque foi um espetáculo. Eu acho que assim você nos brindou com uma aula completa, didática
e com um tema que muitas vezes tão desconhecido, como você falou, do script tradicional, né? A gente nunca se dá conta desse processo, né? Eu rapidamente quero te fazer uma pergunta. Na verdade, a gente já vai partir, nós temos já perguntas da plateia, mas eu queria te perguntar, nesse todo esse componente que você trouxe maravilhosamente da arte, da política, da educação, de como isso tudo foi se transformando, eu acho que existe uma pergunta sempre no ar de muitas pessoas. Você acredita que, e eu acho que isso daria uma nova palestra, mas eu acho que é importante perguntar, o Estado de Israel hoje e sua independência, ele existe por causa da Shoah ou apesar da Shoah? E isso já complementando com uma pergunta da Sandra, né, da Sandra Kempenich, muito se diz que Israel só foi fundada por causa da Shoah, que a ONU votou a partição como uma compensação. O que você pensa sobre isso? Né? Ela diz, inclusive, te agradece, é sempre bom te ouvir, apesar de ser suspeita. Ela é bem suspeita e eu estou devendo essa resposta para ela também, é verdade. Eu agradeço, Celso, você, a Sandra também, por essa oportunidade. É verdade, isso pode abrir mais uma palestra e eu estou disposto, não aqui, mas a gente, em outra oportunidade, abrir esse debate também. Claro que é um debate. Na questão, assim, existem claro, na história, como em outras áreas, existem diferentes pensamentos, diferentes escolas de interpretação, né, sobre as causas que levam, né, a certos acontecimentos, e no caso da criação do Estado de Israel também é isso. Nós temos escolas que dizem claramente, principalmente escolas pós-sionistas, que dizem claramente que o Estado de Israel foi criado por causa da Shoah, foi uma compensação e que, né, tudo que também acaba acontecendo, né, em Israel, que eles não acreditam, eu estou falando que eu não sou dessa escola, mas a escola pós-sionista vê como, né, que tudo se baseia sobre o que o povo judeu sofreu durante a Shoah. Então, seja, né, a justificativa de crimes contra os árabes, ou, né, contra, como eles definem, ou contra os povos. Então, existe uma escola realmente que fala claramente, né, assim, que o Estado de Israel surgiu por causa da Shoah. Existe uma escola completamente contrária, sionista, né, que vai dizer que não tem nada a ver. O Estado de Israel foi criado por causa dos guerrilheiros judeus, dos combatentes judeus que lutaram aqui nos grupos clandestinos e levaram os ingleses a deixarem este lugar, né, e a Shoah não tem nada a ver com isso, né? A Shoah, né, ela não está ligada totalmente a isso. E como eu já falei em outros temas, né, no meio a gente tem, né, uma série de coisas. Eu fico com um mestre, um professor meu, e que eu sei que, Celso, você conhece, muitos conhecem, que é um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, do Yad Vashem, o professor Yehuda Bauer. Ele traz uma interpretação muito interessante que eu me identifico com ela. Ele justamente coloca um peso muito grande da criação do Estado de Israel, o papel muito grande nos sobreviventes da Shoah. Não na Shoah como acontecimento, mas sim nos judeus refugiados, nos campos de refugiados na Europa pós-Shoah. E por quê? Ele diz, né, que esses judeus refugiados nos campos de refugiados pós a Shoah, eles, primeira coisa, são judeus que não têm para onde voltar. Eles entendem rapidamente que eles não podem, por exemplo, a gente só conhece o pogrom de Kielce na Polônia. Esses judeus entendem que se eles voltam à Polônia, eles correm risco de vida. Em 1946, para quem não sabe, em Kielce, na Polônia, judeus que voltaram para suas casas foram assassinados, eu não lembro o número agora exato, mas que são mais de 70 judeus que foram assassinados lá em Kielce, na Polônia. Então se entende que não tem para onde voltar, para onde ir, ou mesmo voltar para a Alemanha, né? Para muitos aquilo era impensável. Além disso, os primeiros que eles se encontram nesses campos de refugiados são justamente soldados da brigada, né, judaica, né, do exército britânico, que chegam a esses campos de refugiados e trazem a mensagem desse Estado que está para se criar. Ainda não se criou o Estado de Israel, mas é a mensagem sionista, esse judeu que vai abrir uma nova página. É tudo que esses refugiados estão
buscando abrir um novo caminho, uma nova página. Inclusive, eles se organizam nesses campos de refugiados para vir ao Estado de Israel. Nós sabemos que os ingleses aqui, já estamos no terceiro livro branco e já não se possibilita a entrada, né, de muitos judeus aqui, então os refugiados não têm possibilidade. Os americanos tentam pressionar para que os ingleses recebam, os britânicos recebam parte desses judeus, isso acaba não sendo aceito pelos britânicos. E aí começa, sem dúvida nenhuma, um movimento, né, não só nesses campos de refugiados, mas começa um movimento até mundial, o que fazer com esses judeus refugiados. Não tem dúvida nenhuma que existe uma participação muito forte do judaísmo americano, que pressiona, né, o seu governo antes de eleições também. Quer dizer, isso vai gerar uma onda que vai acabar influenciando os americanos a pressionarem os britânicos, mas também que, por causa da Guerra Fria, quando os americanos pressionam os britânicos, os soviéticos também dizem, eu também quero um pé aqui, e aí a pressão vem dos dois lados, e não tem dúvida nenhuma que essa interpretação de Yehuda Bauer, que os sobreviventes acabam gerando uma onda que vai... Agora, claro que mesmo Yehuda Bauer fala que existem elementos, né, que também trazem o que aconteceu na Shoah para, né, influenciar na decisão da ONU, porém não é, né, o principal não é, né, a Shoah. Ao contrário, ele fala que apesar da Shoah, porque milhares de judeus sionistas foram assassinados durante a Shoah. O sionismo já existia antes da Shoah. O processo de colonização da terra de Israel, da construção, né, do que seria o futuro Estado de Israel, já acontecia. Quer dizer, milhares de pessoas que iam participar disso foram aniquiladas, foram destruídas. Líderes sionistas que a gente não teve a oportunidade de se encontrar com eles foram assassinados durante a Shoah. Então, é muito mais forte, né, na minha visão, que o Estado de Israel existe apesar da Shoah e não por causa da Shoah. Aliás, a gente também não tem nenhum documento claro que países decidiram como compensação votar a favor da criação do Estado de Israel. Não existe isso. A gente não tem provas de que, né, isso aconteceu. Eu espero ter sido claro nessa resposta. Okay. Obrigado, André. Uau, André, queria dizer, não sei se você está tendo a oportunidade de acompanhar o chat aqui, mas queria te transmitir o quanto as pessoas estão agradecendo, o quanto essa visão está sendo nova para todo mundo e está acrescentando na experiência em relação à história da Shoah. Realmente é uma pena que a gente nunca pare para falar disso e que grande oportunidade que você ofereceu para a gente. Obrigada. Queria aproveitar aqui a pergunta do Davi Scherb. É uma pergunta que vai falar sobre Hannah Arendt. Eu queria só aproveitar e comentar que eu nunca entendo o porquê, quer dizer, eu sei o porquê, mas eu não compreendo no sentido de achar que as críticas que a Hannah Arendt recebeu foram sempre muito injustas, simplistas, né? Quando ela falou da banalidade do mal, eu como psicanalista, Freud também fala disso, do quanto o mal radical é parte inerente do ser humano, então a gente talvez tenha muita dificuldade de entender que o mal faz parte de todo ser humano. E o Davi aqui, ele faz uma questão que é a seguinte: segundo Arendt, Eichmann agiu igual ao cão de Pavlov, ou seja, condicionado a salivar mesmo sem ter fome. Como a questão da banalização do mal pode ser interpretada em relação aos atos de atrocidades executados pelos nazistas? Eu peço desculpas, mas se você puder eu não entendi a parte final da pergunta. Ele está dizendo que o Eichmann foi que nem um cachorro condicionado a fazer o mal, né? E como pensar a questão da banalização do mal em relação aos atos dos nazistas? Ou seja, talvez, eu não sei, o Davi também esteja se referindo às críticas recebidas pela Hannah Arendt. Como é que você pensa esse conceito dela em relação ao que os nazistas cometeram? Não, eu acho que, mais uma vez, eu acho que quando a gente fala né, da memória universal, né, da Shoah, eu acho que nesse ponto, quando a gente fala da banalidade do mal, e eu acho que isso é muito interessante nesse processo de construção da memória em Israel, vou colocar isso, por exemplo, se a gente olha aquela imagem
da Praça dos Heróis do Gueto, né, onde tem a imagem, né, dos heróis que combateram, e do lado tem a imagem do caminho para a morte, os judeus sendo levados. Atrás você tem os soldados nazistas, né, os SS, que estão ali levando, né, os judeus para a morte, e eles não têm rosto. Eles não têm rosto. Eles não têm. E se a gente entra hoje, né, aquilo é metade dos anos 70. A gente, quanto já? Eu já perdi 45 anos depois, alguma coisa assim, é isso? 45 anos depois, você entra no museu, né, do Yad Vashem hoje, você está andando no museu e você abre, né, tem ali umas caixinhas com as fotos, né, dos criminosos, tá lá. Então, assim, eu acredito, né, que o museu, o Yad Vashem, vem dizendo na sua construção de memória hoje para nós, e eu me identifico com isso, que realmente, assim, a gente não pode ver, né, os criminosos nazistas, sendo eles Eichmann, né, como Hannah Arendt se referiu, ou os outros oficiais, os soldados, como demônios, ou como, né, algo, vamos dizer assim, até sacralizado, no sentido de que, tipo, como se fosse uma coisa que a gente não tem nem como falar. Não, a gente está falando de seres humanos, né? Às vezes eu falo seres humanos para eles, até eu às vezes falo, estou falando de seres humanos, o que significa um ser humano, mas são seres humanos, né, que, né, sim, viraram a cara para o bem, viraram a cara para o pensamento, né, de ir contra, né, um movimento de assassinato de um povo, de outras minorias também. E eu acho que, mais uma vez, que eu realmente eu espero que eu esteja chegando no ponto, né, que ele quer que eu chegue, mas eu acho que está aí. Eu acho que o que Hannah Arendt foi muito criticada, né, no julgamento de Eichmann, eu acho que hoje se traduz, né, nessa visão da memória universal da Shoah, quando a banalidade do mal está presente. A gente tem que entender que não adianta a gente falar da Shoah, lembrar da Shoah. Acho que o Carlos Reis falou isso, né, no encontro dele. Falou, não adianta trazer um dia a gente lembrar da Shoah, no dia de Yom HaShoah, e nos outros, todos os dias do ano, a gente se comportar como pessoas que não respeitam. Não precisa assassinar alguém. Eu estou falando de fazer bullying na escola, desrespeitar um idoso, não aceitar uma ideia diferente da sua, desrespeitar. Então, eu acho que, outra vez, os outros criminosos nazistas, como Adolf Eichmann, nesse caso, têm que ser vistos como pessoas realmente que criminosos, cometeram seus crimes, mas, sem dúvida nenhuma, a banalidade do mal ela está presente em todos eles, como ela pode estar presente, eu vou dizer isso claramente, em todos nós. Essa é a verdade. Sim. Bom, eu sigo aqui. Nós temos a honra, então, você falou do Carlos Reis, a gente tem a honra de contar com a participação, quem a gente chama carinhosamente de Carlinhos, o diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, um museu importantíssimo no Brasil nesse processo. Ele fez 2 perguntas, ele disse que jura que vai ser só 2, porque ele podia fazer 300, mas eu vou resumir as 2. Né? Em primeiro lugar, ele diz parabeniza André, sempre brilhante, e ele diz mesmo que ele é Yehuda Bauer Futebol Clube, ele é fã do Yehuda Bauer, como todos nós somos, e ele diz assim, falamos muito sobre as disputas hegemônicas relativas à memória da Shoah dentro da sociedade israelense. Mas existe também um fator que é coletivo e internacional. Durante décadas, Israel se posicionou, e ainda o faz, como o grande guardião da memória da Shoah, o que inviabilizou uma construção de uma memória genuinamente diaspórica. Nas últimas 2 décadas, entretanto, temos, nós, fora de Israel, conseguido dialogar e nos posicionar durante essa posição hegemônica do establishment sionista. Ao meu ver, é muito saudável para esse processo. Como você vê essa disputa hoje? Essa memória construída em Israel e fora de Israel. E já agregando a outra pergunta dele, sobre o processo de construção da memória da Shoah hoje em Israel, como a perspectiva nacionalista incrustada nos últimos governos israelenses tem prejudicado a construção de uma memória universal. Nesse olhar, quais são as problemáticas que a Marcha da Vida nesse viés
tem trazido para a sociedade? Bom, Uau! primeiro é um prazer. Ainda bem que foram só 2 perguntas. Se fossem 300 assim, aí Mas eu respondia. esse é o nosso Carlinhos. Não, muito obrigado pelas 2 perguntas. Agora você vai ter que me lembrar, Celso, as 2 perguntas. Obrigado. Vamos lá. A primeira pergunta estava ligada sobre a disputa hoje da da construção hegemonia. da questão Okay. de Israel ser o E guardião e hoje de uma memória diaspórica, a segunda a questão dos governos, ou seja, a politização da memória. Né? A relação Israel-diáspora, com certeza, sofreu, né, foi um processo, né, que sofreu também mudanças, né, nesses anos de existência do Estado de Israel. E eu acredito, né, que podemos dizer, né, que de alguma maneira eu acho que até se a gente falar da economia israelense, da sociedade israelense, da cultura israelense, eu acho que tudo isso leva, né, a que Israel seja hoje em dia um país global, né, que busca, né, tem esse lado global de Israel. E isso também faz com que o israelense, né, ele dialogue com a diáspora israelense, com a diáspora judaica de outra forma, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que existe aqui uma mudança de concepção e tudo mais. Um maior exemplo disso, aliás, a gente está falando da Shoah, mas muitos de vocês conhecem o Beit HaTfutsot, né? O museu, né? A casa da diáspora, que está deixando de existir, quer dizer, vai existir ali um museu, mas ele vai chamar Museu do Povo Judeu. E é uma concepção completamente diferente. Não é falar de algo que vai deixar, não existe mais ou vai deixar de existir, e sim falar de algo que existe, que é vivo, quer dizer, não existe. A primeira coisa, acho que hoje em dia a grande maioria vê, né, a diáspora como algo participativo, ativo, vivo. E aí eu acho que a gente vê, né, por exemplo, eu pegar o museu mais importante de Israel, que você conhece tão bem, Carlos, que é o Yad Vashem. O Yad Vashem, esse diálogo, eu acho que ele, em grande parte, hoje em dia, ele está muito aberto. Né? Eu acho que esse foco de que a memória da Shoah não é uma hegemonia da narrativa sionista israelense está clara. Eu acho que ele tem uma abertura não só aos judeus da diáspora, como também até a uma visão universal. Eu acho que ele traz isso, esse novo museu. Então, eu acho que, como em outras áreas, acho que hoje em dia, também na construção da memória da Shoah, isso está, né, aberto. Eu acredito que na academia, nos museus, eu acho que mesmo na área da educação, acho que existe uma abertura, né, a isso. A segunda pergunta sobre a questão do nacionalismo, né, dos últimos anos, eu acho assim, eu acho que sem dúvida nenhuma a Shoah ainda, né, ela a memória da Shoah, né, como você fala, manuseada, utilizada, né, por diferentes grupos políticos em Israel, sim, né, como um fator também de fortalecimento do nacionalismo, né, do fortalecimento da identidade israelense, essa identidade, né, de defender o país, de lutar pelo país. Isso sim, né, utilizado, como também acho que existe o lado contrário que joga tudo em cima disso também. Tudo que Israel faz é culpa porque faz tudo por causa da Shoah e porque se justifica por causa da Shoah. Né? O que eu falei antes, eu acho que essas duas linhas continuam aí. Em relação à Marcha da Vida, eu acho que eu não sei se você quis falar sobre a Marcha da Vida em geral, né? Mas a Marcha da Vida também é algo muito diverso, né? Nós que acompanhamos a Marcha da Vida, existe uma diversidade enorme de educadores que trabalham com a Marcha da Vida, existem diferentes grupos que fazem a visita à Polônia, e, né, você fala da Disneylândia de Auschwitz, né? Então, tem alguns que fazem Auschwitz como Disneylândia, e tem alguns, e aqui eu me coloco, aliás, eu coloco o Celso e a Kaki, eu aprendo com eles, mas e o Fundo Comunitário, né, do Brasil, que vê, né, na Marcha da Vida, sim, uma possibilidade, né, de se criar um estudo
e se transforme num instrumento de angariar valores, ou né, um conjunto de valores, ética, né, que nos leve a uma ação humana universal mais concreta. Também, obviamente, como judeus, dentro da nossa comunidade, dentro de Israel, mas também na universalidade. Eu espero ter respondido aí essas duas perguntas que você me colocou, e se não, você pode me escrever depois separadamente. Então, André, agora tem uma pergunta da Beatriz Balaciano, que esteve com a gente na marcha em 2019, e ela pergunta assim: qual a participação dos judeus árabes vindos do mundo árabe, como Iraque e Síria, não afetados pelo Holocausto, na formação da consciência coletiva no Estado de Israel? Muitos foram expulsos dos seus países de origem. Como se sentiam em relação ao Estado judeu? Aqui é muito boa a pergunta, Beatriz. Acho que realmente é muito bem colocado. Assim, lembrar que esses judeus que vieram, né, do Iraque, da Síria, dos que vieram do Egito também, né, de outros países, não só árabes, como países muçulmanos, do Irã. É claro que aqui, a África do Norte também, apesar que parte dos judeus da África do Norte foram, né, vítimas diretas da Shoah, mas assim, é claro que eles se encontram aqui com uma construção, não é só da memória da Shoah, o próprio sionismo que eles encontram aqui, a ideia desse Estado é uma visão ashkenazi, europeia, né? Aqui existe um conflito grande e como a gente tem que lembrar que os anos 50 Israel, né, a política chamada a política do Kuritur, né, de colocar todo mundo dentro de uma máquina de moer carne, né, entre aspas, claro, e transformar nesse novo judeu, esse israelense, todo mundo dentro disso. Então, o encontro, né, com essa recordação da Shoah ele é bem, né, nesses termos, né, de tudo isso. Agora, é isso, não é que um judeu que veio desses países, o Yom HaShoah é um dia nacional. O que começou a surgir a partir dos anos 90, e não por acaso, a partir dos anos 90, que é uma época, como eu falei na apresentação, em termos né, essa coisa de não só individualizar, como também, quando eu falo de individualização, também falo em termos comunitários. É o grito, né, de comunidades, como a comunidade de judeus que vieram do Iraque, de judeus que vieram e, por exemplo, os judeus que vieram da Etiópia, que é muito interessante também isso, que tiveram um caminho, né, muito árduo para chegar em Israel, foram vítimas de crimes, né, nesse caminho, antissemitismo, mas e querendo também que a sua história, né, e a sua memória, a sua narrativa também fosse contada. Então, nós temos esse debate na sociedade israelense. Não dizendo que isso deve ocupar o espaço, né, da memória da Shoah, mas que a gente também tem a nossa memória, a nossa história. Quer dizer, então, sim, né, eu acho que, mais uma vez, quando uma escola vai para a Polônia, né, não é só os alunos ashkenazim que vão para a Polônia, vão todos os alunos. Como eu falei, a memória da Shoah é algo nacional, né, algo que é visto, né, de forma institucionalizada como, né, algo que tem que marcar a vida de todos. Mas não tem dúvida nenhuma que, né, dentro dessa memória da Shoah começaram a entrar também as narrativas dos judeus do Iraque, dos judeus da Síria, dos judeus da Etiópia, né, que eu citei aqui. Então, essa é a resposta. Obrigada, André. Olha, para a gente encerrar, tem mais uma pergunta aqui, que é a Lete, pedindo para você explicar um pouco mais sobre o que é a perspectiva universal. Acho que é uma perspectiva do nosso projeto que faz muito sentido pensar a Shoah como algo universal e como algo particular. Quer dizer, talvez pensar que essas duas perspectivas não precisam necessariamente entrar em atrito. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu vou, desculpa que eu vou falar assim. Primeiro, esses encontros que vocês estão promovendo, né? No fundo, eles estão gravados, eles estão no YouTube. Sim. Eu acho que vale muito a pena assistir a apresentação, né, do Carlos Reis, né, que foi feita sobre esse tema, né, sobre a universalidade da Shoah. Eu acho que lá, né, tem uma resposta muito grande. Mas
né, assim, em uma palavra, como a gente falou aqui, né, a memória ela é construída, ela é manuseada, né, ela é um instrumento na visão universal. A memória da Shoah, né, o que nós trazemos, ela tem que ter um impacto universal. Ela não é algo que se restringe ao povo judeu. Outra vez, eu não estou falando da história da Shoah. A história da Shoah, a Shoah, como a gente define a Shoah, claro que tem particularidades que são ligadas ao povo judeu. Estou falando da memória da Shoah. A memória da Shoah, ela se transforma, né, ela é um instrumento, né, que é útil para que todos nós, seres humanos, judeus e não judeus, aprendemos simplesmente em uma frase a sermos melhores seres humanos. Tiremos lições da Shoah. A visão particular da Shoah acredita que a memória da Shoah ela se limita a ser manuseada, se transformar num instrumento somente entre os judeus, e aí também para questões particulares judaicas, como a questão do antissemitismo, né? A questão de como só se a gente aprendesse que o antissemitismo deve ser combatido por causa da Shoah e não outras formas de racismo, como os universalistas falam. Eu acho que, de forma muito simples, eu digo outra vez, é um tema que foi muito bem aprofundado pelo Carlos, e eu acho que vale muito a pena todos assistirem esse encontro que foi gravado do Carlos Reis. André, queria pedir para você fazer suas considerações finais. A gente já está aqui encerrando. Tem algumas pessoas perguntando se a palestra vai ficar gravada, e ela vai, sim, então a gente pode encaminhar. Como é que você gostaria de encerrar hoje nossa conversa? Como eu quero encerrar nossa conversa, primeiro eu realmente, como eu disse, não como muitos sabem, não é fácil para mim a apresentação através do Zoom, eu confesso isso. Uma pessoa que gosta de estar ali no terreno, conhecendo as coisas. Então, eu espero, né, que logo a gente possa se encontrar, todos nós, não só eu, o Celso fica aqui também, obviamente, mas estarmos todos juntos na marcha, em Israel, na Polônia, realmente podendo, né, ter esse aprendizado. Eu acho que eu digo que quem já viajou comigo, eu digo que quando a gente fala de Israel e também, obviamente, do tema da Shoah, a gente tem que lembrar sempre que a gente não pode ver isso de uma maneira rasa. Existe uma complexidade, existe, né, uma profundidade. Isso é também o que me move, né? E eu espero que mova a todos nós, né, nesse encontro, para que a gente possa levar, né, essa mensagem, sim, de estudar esse tema para a construção de um mundo melhor, construção de uma comunidade melhor, né? E eu sei que todo mundo, não só o Brasil, mas todo mundo está passando tempos de muitos desafios. Então, eu acabo com essa mensagem, né, de esperança, e de esperança também de nos encontrarmos logo, e que o ano que vem estejamos todos juntos em Israel e na Polônia também. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Eu queria te agradecer, obrigada mesmo. Olha, não param de chegar elogios, não param de chegar agradecimentos. De verdade, eu acho que hoje a gente recebeu um alimento para a alma. Obrigada por ser nosso parceiro tão querido por tanto tempo. Eu queria, em nome do Fundo Comunitário, de toda a diretoria, André, do projeto Marcha da Vida, te agradecer por essa brilhante apresentação, por essa brilhante aula. Eu acho que você foi, como sempre, claro, didático e profundo, desafiador. E eu queria agradecer, inclusive, também a todos os que nos prestigiaram nessa tarde. Tivemos um ótimo público de marchantes, de jovens, adultos, educadores, e para nós isso é o que nos alimenta nesse momento de, enfim, de incertezas. E gostaria então de dizer que a nossa campanha do Fundo Comunitário continua viva nesse sentido, de reforçar os vínculos com o Estado de Israel, com a nossa história, com o nosso legado, e o projeto da Marcha da Vida também, se Deus quiser, e estamos aguardando ansiosamente,
para que no próximo ano a gente volte a ter as nossas viagens, os nossos projetos na prática. Eu, então, encerro essa nossa apresentação dizendo o nosso próximo encontro, já o 4º encontro, está programado para o dia 18 de outubro, com também nosso querido Moré, professor e guia da marcha, Yoel Schwartz, que vai estar falando sobre o negacionismo neste momento na história. E, enfim, aproveito também a oportunidade, ao encerrarmos o nosso encontro, já estamos quase às vésperas de mais um ano, 5.781, aproveitando para desejar a todos um Shana Tová e que nós possamos realmente ter um ano de saúde, um ano de paz, um ano de muitos estudos e muitas renovações e transformações, de que a gente possa aprender para o próximo ano as lições deste ano que está terminando, um ano difícil, e contamos então com todos vocês. Muito obrigado. Encerramos aqui mais uma live. André, desculpe, já é adiantado da hora aí, já é madrugada do dia 31 de agosto. Muito obrigado por ter, mais uma vez, estado com a gente. Última noite antes de terminar as férias escolares. Isso, um dia importante. Mas todo mundo, acho que todo mundo gosta de Israel, saber que depois de amanhã grande parte das crianças voltam, né? Os meus filhos pelo menos voltam para a escola. Então, e que voltem em paz e com muita saúde. Um abraço a todos e shalom. Um abraço. Tchau.